E o Bênção da Manhã tem essa missão, né? Da gente falar sobre a vida, sobre a experiência humana, daquilo que nos toca profundamente, de tudo que a gente vai passando e a gente vai aprendendo. Quando a gente passa por algo que nos machuca demais, que nos dói, que nos dá aquela sensação que não tem saída, né? Que parece que tudo realmente acabou, a gente escuta outras pessoas dizendo também que passa por aquilo, aquilo vai aliviando a gente. Como é importante a gente se unir nas dificuldades, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comovente e que toca o coração de muitas mulheres, em especial, que é o luto de uma mãe. Essa dor que tem nome, né? E que transforma para sempre a vida de quem perde um filho, ganha para Deus. Existem tantas mensagens, tantas inspirações bonitas para dar essa força, né? Para essa conversa com muita sensibilidade, esperança. Eu recebo aqui com muito carinho, gente. Ela que veio para poder falar, dar o seu testemunho, contar para a gente sua história, né? Que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Jô Camargo. Obrigada, Dani. Que bom. É emocionante estar aqui, porque eu nasci em Aparecida, né? Eu sou filha dessa terra. Filha. E há 12 anos que eu não voltava aqui. Então é uma emoção diferente. Então, agora a gente conversando, ela me disse, né, que vem depois de 12 anos. Então é muito significativo a sua vinda para cá também, o seu retorno. É, porque eu vinha sempre para ir ao cemitério, que meus pais estão enterrados aqui. Então eu vinha com meu filho para mostrar também a minha história, onde eu nasci, como eu vivia. E depois que ele morreu, aí eu não vim mais. Tem quantos Então anos isso? Vai fazer 12 anos agora, dia 20 de novembro. E hoje é a primeira vez que eu venho. E aí, por obra do destino, o Waze me mandou por uma rua que eu me perdi. Acabei passando em frente a Santo Afonso 38, que foi onde eu nasci. E aí, eu estava até falando pro Bruno, a casa parecia tão grande quando eu era pequena. Hoje a casa estava assim, sabe, pequenininha. Eu falei, nossa, olha que interessante. E aí vocês me trouxeram para o começo da minha história, que foi aqui. Olha isso. O Jô, e você vem hoje para contar exatamente, você volta a Aparecida, na casa da mãe, para contar da sua história, né? Que tem ali as suas nuances de dor e de alegria, mas de superação e de transformação. Conta um pouquinho para a gente a história do seu filho. Então, Dani, eu tive João Guilherme com 36 anos. Era uma coisa que eu queria, eu sabia o que eu queria, não foi nada que não foi programado. Eu fui mãe solo, eu fui casada, depois não deu certo, e aí eu fui em busca de ser mãe. Então eu fiz 15 anos de tratamento e 5 cirurgias. Olha. Então o João Guilherme era uma criança muito esperada. Meu primeiro e único filho. E depois que ele nasceu, de uns tempos eu tive câncer, então tirei útero, eu não podia ter mais, então ele era meu único filho. Primeiro neto, primeiro sobrinho e tal. E desejadíssimo. E a gente vivia, a gente sempre fala, né? Ah, eu dei a luz, né? É. Mas quem me deu luz foi ele, porque eu vivia numa escuridão, porque minha mãe tinha morrido muito cedo, e ele me trouxe luz. E aí minha vida deslanchou de tal forma, profissionalmente, emocionalmente, enfim. E a gente vivia maravilhosamente bem. Era mãe e filhos, assim, causava até um pontinho de vergonha. Como que eles conseguem, sabe? Ser tão felizes, ser tão alegres, tão parceiros. E no dia 20 de novembro, um feriado, Dia da Consciência Negra, eu tinha um trabalho para fazer e eu estava muito cansada e eu acho que já estava sentindo, porque as mães sabem do que eu estou falando. Mãe sente coisa, né? Porque eles são nossa metade, então a gente sente o que eles sentem. E eu senti um desespero, uma coisa, um estranho, e ele acordou e eu estava chorando e ele falou, o que foi? Eu falei, não sei, meu filho, eu não estou bem. Ele falou, vou te ajudar, você está cansada e tal, que eu era professora. Aí eu pedi para ele sair, para ir buscar um documento na casa da minha irmã, para eu poder assinar, porque eu ia viajar no dia seguinte. E ele prontamente tomou banho e se trocou, só que ele não voltou mais. Um senhor de 62 anos fez uma conversão errada, pegou o carro no bico da moto que ele estava 42 por hora, jogou ele no poste. Ele bateu essa parte num poste de placa, aquele poste mais fino, e dali ficou 5 dias na UTI, e meu filho não voltou mais. Então eu tinha a dor da perda, meu único filho e a culpa. Então foram duas situações que me levaram para o fundo do poço. Eu fiquei pesando 33 quilos, era professora de uma universidade, não conseguia mais trabalhar, tinha uma empresa, não conseguia mais tocar, tinha colaboradores, tive que dispensar. 3 anos em cima de uma cama. Porque é a pior dor que um ser humano pode passar. Não tem outra igual. Não estou medindo dor aqui, porque dor é dor, cada um sabe o que sente, mas perder o filho é cruel demais.
E se você não busca ajuda, né? Só você enlouquece. É que nem alcoólatra, é um dia de cada vez, sabe? Um dia de cada vez. Quando foi que você começou a buscar ajuda? Como foi que despertou? Então, na realidade, como eu era muito ativa e a minha atividade me dava uma visibilidade boa, as pessoas começavam a me procurar, sabe? Os meus alunos, ex-alunos, professores, gente onde eu já tinha trabalhado. Então, foi uma rede, sabe? Eu recebia, de apoio. assim. Uhum. E a minha família, né, que é muito pequena, então a minha irmã, o meu irmão, eles me seguraram também. Minha irmã principalmente, sabe? Eu sou muito grata a ela. Porque ela também estava frágil, ela perdeu o único sobrinho que ela tinha até, assim, né, mais convivência. Mas ela segurou. E aí, assim, começou a aparecer, e um dia apareceu o grupo Acalmando Corações, que era presidido pela Grades e pela uma outra moça, lá que agora não me lembro o nome. E aí elas me convidaram para ir, porque elas ouviram a minha história em vários lugares onde elas estavam. Por exemplo, estava no supermercado, alguém estava falando da morte do João Guilherme, porque ele era bem conhecido. Estava no último ano de faculdade, tocava na Águia de Ouro, na escola de samba que ele era apaixonado, trabalhava num grande banco. Então, assim, um menino promissor e tinha muitos amigos. E aí eu fui para esse grupo. A gente chegava lá, era todo sábado, chamava Acalmando Corações. Mas é assim, gente, você não quer nada, você quer desistir, né? Porque Sim. é muito difícil. Muito difícil. Mas se você tiver um acolhimento, Muda uma palavra, alguma coisa, não precisa muito... Uma escuta, né? Uma escutativa, alguém que de fato escute, Escutativa, né? é. Porque você não quer dinheiro ali, você não quer mais nada, você quer entregar tudo, você fala, para que eu trabalhei tanto, para que eu construí tanto, agora eu não preciso de nada, nada, nada. E ali, elas nos ouviam, ou a gente fazia alguma atividade, e aí uma chora, a outra abraça, a outra chora junto, e quando você vai vendo, tem cada história, às vezes, que... E ali... Foi até engraçado porque cada um tem a sua história, a sua estrutura. E a minha era um pouco diferente, porque umas iam com os maridos, outras com os outros filhos, eu sozinha, porque eu não tenho mãe, não tenho pai, não tinha marido, né? Então eu estava sempre... Minha irmã me acompanhava às vezes, uma filha adotiva que eu tenho lá, que mora fora do país. Mas assim, eu chegava em casa, não tinha com quem trocar, não tinha, sabe? Sim. Então elas ficaram muito sensível comigo. Sim, sim. E aí me acolheram. E aí eu fiquei a queridinha do grupo, sabe? Sim. E aí eu falava, eu tenho que devolver isso, porque eu tenho que devolver. Então eu comecei a trabalhar também com elas, participava daí, saía de lá, via que alguém estava com um pouco mais frágil, telefonava, e aí, quer ir almoçar, não sei o quê, e eu preciso limpar o quarto, eu preciso fazer doação, mas eu não tenho coragem de entrar. Eu ia lá para fazer essa limpeza, sabe? E assim, chorando também. Porque você também sabe da fase e você ia junto para essa pessoa não passar por isso sozinha também, né, João? Porque na primeira semana que meu filho foi embora, eu doei tudo que era dele. Porque ele era muito desprendido. E eu não podia deixar uma cama excelente, colchão bom e alguém dormindo, sabe? Então eu fiz doação de tudo, porque eu falei, era isso que meu filho ia querer, né? Porque a gente não ia precisar daquilo. Então eu comecei, daí eu fiz várias casas, sabe? Tirava as roupas, que as mães, tem mãe que não consegue. E tá tudo certo, é legítimo isso. Você não consegue, pronto. E não precisa ter vergonha disso. Porque é tão surreal que morre um filho e nasce uma mãe, mas você não sabe quem você é. Você está começando, você vai começar e já começa oca. A gente começa oco. E de lá para cá eu vivo oca. Mas assim, é um amigo que segura aqui. Esse programa do Acalmando Corações que nós fizemos. Depois a gente mudou um pouco de formato, porque a gente entendeu que a escrita... Ainda existe o programa? Ele existe, mas em outros formatos, não mais naquelas reuniões presenciais. Para quem está acompanhando a gente, por exemplo, que queira entrar em contato para... O Facebook está lá, está ativo, entendeu? Qual que é o nome para pessoa? Acalmando Corações. Acalmando Corações, tá. Ele está lá, está ativo, a gente pode ir. Depois eu posso deixar também o meu telefone, sabe, para ligar. Porque hoje eu faço um trabalho na outra ponta. Eu não faço trabalho com o efeito, que no caso eram as mães. Eu estou fazendo um trabalho com a causa. Ah, sim. Então eu estou na outra ponta, com jovens, com aquelas
pessoas que estão tirando sua habilitação, ou que estão dirigindo, Sim. ou que saem muito, que bebem. Então é um trabalho junto com a prefeitura lá, que eu consegui, e a Secretaria da Educação, para falar para esses jovens da importância desse amor, desse cuidado, desse respeito à vida, e o que traz isso de sofrimento para uma mãe. Ou seja, ampliar esse Exato. olhar sobre isso, né? É. Ô, Ju, eu quero convidar você, Hum. a partir dessa história que a gente escuta com muito respeito, Obrigada. com muito amor, com muito carinho, com a escuta ativa. Quero convidar você para a gente acompanhar agora o vídeo da psicóloga Miriam. Ela vai falar um pouco para a gente sobre como o luto se manifesta de forma muito particular na experiência, né, e na vida de uma mãe. Vamos acompanhar. Algumas mulheres são invocadas pela maternidade desde muito cedo, através da identificação e da afinidade nas brincadeiras de criança com bonecas. E quando jovens adultas, gestantes e ainda as mães de adoção têm uma espera muito grande, todo um projeto de vida com esse filho. O vínculo construído entre eles é lindo. É feito pela afetividade, pelo cuidado, pelos olhares. Quando um bebê olha pela mãe, para a mãe, sente nela uma parte de si. É um laço vivo. Mas quando um filho morre, é uma realidade e uma situação muito dura, que interfere em vários aspectos de uma mãe. Ela ainda se sente responsável por manter a família unida e estruturada, mesmo diante das suas dores, dos seus sentimentos, de tantos questionamentos, culpa e emoções inenarráveis. Algumas mães vivenciam essa perda durante muito tempo ao longo da vida, ainda que amenizadas, porque ela não pode desfazer essa conexão com esse filho. Para fazer uma elaboração, um luto dessa perda, é necessário uma conexão, um enfrentamento com a realidade, para que ela possa viver todo o sentimento e emoção desencadeado por essa perda. E assim fazer a elaboração do luto que não tem um prazo, não tem nada estipulado. Ela pode ter a tranquilidade num ambiente seguro para vivê-lo. A partir dessa elaboração, ela pode recriar uma realidade que, ainda na ausência do filho, fisicamente, ele possa estar presente nessa conexão para sempre, junto à mãe. Olha que lindo que a Miriam fala. Sempre, é para sempre, né, Jô? É, não tem... Porque assim, eu vou ser mãe dele até o fim dos meus dias. E aí, você pensa em desistir, mas se você é mãe, você não pode desistir. E veja bem, né? Hoje você está aqui para dar força para tantas mães que estão acompanhando a gente nesse momento, que passam, né, estão passando por isso, por essa fase, seja qual for a fase que você esteja vivendo do seu luto, né? Não desista. Né? Hoje você está aqui para dizer, fala para elas procurar ajuda, para dar uma força. Então, é bom estar onde a mãe está, né? E a gente, é bom estar onde os nossos filhos estão. Então, a gente vai em busca disso. Não tem, se eu falar para vocês que é fácil, claro que não é. Se eu falar que não dói, é mentira, porque dói, e dói muito. Há 12 anos que eu sinto a mesma dor, a intensidade não muda. A gente ressignifica. E para mim, onde me caiu um pouco mais a ficha foi quando eu deixei de perguntar o porquê. Por que comigo? Por que com ele? Por quê? Por quê? Por quê? Eu comecei a perguntar, para quê? E aí Deus, o universo, a minha religiosidade foi me mostrando que eu tinha que fazer o melhor que eu podia para outras mães. Então, vir aqui e falar para vocês me traz toda a minha memória, toda a minha história. É muito sofrido, mas saibam que juntas a gente consegue continuar. E uma mãe não desiste nunca do seu filho. E João Guilherme, eu não vou desistir nunca de você. Nós vamos nos cuidar até o fim. Eu cuido de você e você cuida de mim. E eu cuido de você para que não se esqueçam de você, para que a sua história seja lembrada. Para o ser humano que você foi, tenha sido de fato a diferença nesse universo. E continua, viu, Jô? Porque você aqui hoje falando, se torna vivo todo esse amor, essa história, essa experiência. Muito obrigada por você ter vindo aqui, por ter contado a sua história. Como ela disse, né, irmão, falar disso é reviver, né? Mas a dor é a mesma, mas é dar um novo sentido. É o que eu faço com a dor. Obrigada e parabéns por todo o projeto que você está lançando em frente e ajudando tantas mulheres, né, irmão? É só devolvendo o que eu recebi de ajuda o tempo todo. É verdade, muito bonita essa história. Perceber o amor, perceber o toque de Deus na sua vida
e perceber, Jô, por isso você venha mais Aparecida, porque você mesmo disse que é bom estar aqui, mas perceber a consolação que Nossa Senhora dá para o seu coração de mãe. De fato, não tem como a gente saber da dor de uma mãe que perde o filho, mas ela também. E ela ficou firme, ela ficou perseverante. E a gente rezou hoje no começo do programa pedindo isso, que a Semana Santa a gente possa ser peregrino de solidariedade, de compaixão. Você encontrou gente assim, Jô. Olha que história bonita de salvação, os sinais de Deus na nossa vida. E depois, gente, outra coisa bonita é quem aceita ajuda. Jesus aceitou ajuda no caminho do Calvário. Olha a história da Jô com a história da nossa Semana Santa e com aquilo que nós não estamos só encenando, mas nós estamos vivendo. Olha para você ver, Jesus aceitou a ajuda do Cirineu, a Verônica, as mulheres de Jerusalém. A Jô aceita ajuda para depois ajudar as pessoas. Parabéns por essa sua humildade. Isso é humanismo, isso é cristianismo. Seu filho está lá no céu, está feliz, está olhando por você e quer te ver bem aqui. Quer que você siga em frente. Continue assim, viu? Consoladora dos que sofrem a partir da sua dor. É assim que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Que Nossa Senhora console o coração enlutado da Jô, o coração enlutado de cada mamãe.